Olá, meu nome é Marco Miranda, sou professor na área de matemática e reforço escolar, professor de matemática voltada para concursos públicos e outros cursos na área profissionalizante. Então nós vamos estudar nesse módulo porcentagem, né? Então o nosso método de ensino se baseia em exemplos que eu vou passar aqui para vocês. Depois que eu passo cada exemplo, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios de fixação, certo? Que são muitos exercícios de fixação. O que esses exercícios de fixação eles fazem, né? Eles fazem com que você adquira mais rapidez e exatidão na resolução dos exercícios. Por quê? Porque simplesmente resolver rapidamente um exercício não quer dizer que você vai acertar, ainda mais matemática, onde 2 mais 2 é igual a 4. Né? Nós vamos responder com rapidez, com exatidão, ou seja, chegar ao resultado correto. Né? Isso faz um concurso público com que eu tenha mais tempo para resolver outros exercícios. Me sobraria mais tempo, né, desde que eu tenha rapidez e exatidão. Então, nosso método é bem voltado para a prática, porque matemática é prática, não adianta a gente assistir a aula simplesmente, né? A gente tem que assistir a aula e resolver os exercícios. A gente vai conseguir compreender e dominar o assunto. No caso aqui, porcentagem, ou mesmo dos outros módulos que a gente já viu. Nosso curso também é voltado para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade na matemática, então a gente começa com um nível básico, um nível bem elementar, e vamos aumentando esse nível até chegarmos à resolução de questões de concursos públicos, né, que é a nossa parte final. Inclusive, ao final dos nossos exercícios sempre tem questões de concursos públicos anteriores, né? Nas aulas anteriores, então, nós tivemos nos módulos primeiros, né, aula sobre divisão, multiplicação, e nós vamos utilizar isso bastante na resolução de exercícios de porcentagem. Então, por isso que nós fizemos bastante exercício de multiplicação, bastante exercício de divisão lá nos primeiros módulos do curso, para que quando chegasse aqui, a resolução fosse mais fácil. Considerando que em concursos públicos de ensino médio e ensino fundamental é proibido o uso de calculadora, então a facilidade de resolver os exercícios rapidamente à mão, né, é um diferencial do candidato. Por isso que nos módulos primeiros do nosso curso de matemática a gente fez bastante prática de divisão e de multiplicação, né, para justamente poder utilizar na nossa aula de porcentagem. Então nós vamos começar agora explicando, né, o tema porcentagem, revisando alguns conceitos referentes à multiplicação e divisão. Então, uma multiplicação muito utilizada na porcentagem vem a ser a multiplicação por 100. Também temos a divisão por 100 como uma exigência bem comum nos cálculos de porcentagem. Então nós temos os nossos exemplos aqui, né? O nosso exemplo A, em que temos 241 multiplicado por 100. Então essa multiplicação ou faremos da maneira como a gente normalmente faz, né? Então, uma vez o 0, uma vez o 0, uma vez o 1, preenchendo todas as 3 linhas aqui. Ou nós simplesmente utilizamos um atalho, que a gente vai aprender aqui no curso. Ou seja, todo número multiplicado por 100 basta 241 acrescentar esses 2 zeros aqui ao final do número 100 aqui. Então ele vem para cá. Simplesmente. Então nós temos aqui 24.100. Então é o nosso exemplo da letra A.
Temos um outro exemplo aqui, na letra B, 1.400 vezes 100. Então a gente escreve o número aqui novamente. Vou só apagar aqui o exercício. Acrescentamos esses dois zeros aqui ao final. Então temos que 1.400 vezes 100 é igual a 140.000. Nosso exemplo da letra C, nós temos 678 vezes 100, que é igual a, então, 678, os dois zeros aqui, 0, 0. 67.800. Na hora de colocar ponto ou vírgula, ponto separa milhares, então a gente vem de 3 em 3, de trás. Então, aqui 3, sempre da direita para a esquerda. Ponto separa milhares, vírgula separa casas decimais, né? Exemplo da letra D. Então nós temos aqui o número 1.378 com 21 vezes 100. Então, com o número envolvendo casas decimais, nós vamos deslocar, né, esses duas casas para a direita, a vírgula aqui, né? Então, uma casa, duas casas. Então, a vírgula passa a ficar aqui. Ou seja, o nosso novo número se a gente quiser acrescentar, acrescentaria um zero aqui, por exemplo. Como eu falei antes, separação, os pontos separam os milhares. Então, 3 casas, ponto, 3 casas, ponto. Ou vírgula 00. Então, essa questão de vírgula 0, vírgula 00, a gente fica na dúvida, né? Então, por exemplo, se eu digo eu tenho, vou fazer melhor aqui, R$10. Eu veja que 10,00 ou 10 tem o mesmo valor absoluto aqui em termos de reais, né? Então, tanto faz escrever um número com 1 zero, vírgula 0, ou 2 zeros, ou 100, o vírgula 00, vai ter o mesmo valor. Então, aqui no nosso exemplo da letra E, nós temos 350,00 vezes 100. Vamos apagar aqui, então, vezes 100. Esse 350 poderia muito bem ser só 350, sem precisar desses dois zeros aqui. Então, eles estão aqui por fim didático. Então, vamos deslocar, então, essa vírgula aqui duas casas, uma, duas. Então, a nossa vírgula passa a estar ali. Ou seja, 35.000, vírgula 0, vírgula 00, ou simplesmente 35.000. O nosso exemplo da letra F. Então, temos o número 409,7 vezes 100. Então, vamos reescrever o número aqui. Então, tenho que andar duas casas para a direita, né? Para mim andar duas casas para a direita, eu tenho uma casa aqui apenas, então eu vou ter que criar um zero aqui, né? Duas casas. 40.970. Então, esses macetezinhos de multiplicação por 100, né, são importantes a gente saber. Isso poupa um tempo muito grande, né, na hora de resolver uma questão envolvendo multiplicação e divisão por 100, que é caso de porcentagem.
Então, para a gente fixar esse conteúdo, vamos resolver então o exercício 1 a 15 do nosso polígrafo.